Alô, povo de Deus, abençoado e predestinado para herdar a vida eterna. Mas quem são esses, irmão Nilson? São todos aqueles pela qual Deus já o escolheu antes da fundação do mundo. Nós, que somos um povo privilegiado, Deus já nos escolheu, já nos separou. Romanos 8, versículo 29 e 30. E Efésios capítulo 1 e versículo 4 confirma que nós somos escolhidos. Deus já nos escolheu. Por isso você é um abençoado. Não importa a sua religião. Mas eu sou... Não importa. Religião são todas iguais. Não existe uma religião melhor do que a outra. Cada uma tem a sua forma de crer, tem os seus estatutos, mas Deus é um só. O céu é um só. A vontade de Deus é uma só. O povo de Deus é um povo só. Seja bom, seja mau, a própria palavra, o próprio Jesus disse que o sol e a chuva cai para todos, o sol nasce para todos os bons e os ruins. Se o bom plantar, ele vai produzir. Se aquele que é mau, que é um perverso, plantar, também vai produzir. Porque é assim, o joio e o trigo, que desde o início Deus já fala das duas sementes, da árvore do bem e a árvore do mal. Há vasos de honra e vaso de desonra. Então isso está dentro deste livro. E eu sou teu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra. E a palavra é essa. Pastor é um dom ou é um mito? É uma invenção. Esse é o título da mensagem que eu tenho neste momento. Porque nós vemos hoje muitos se levantando como pastor. Porque eu sou pastor. Porque Deus me chamou. Mas eu pergunto, é um dom? Será que ser pastor é um dom? Ou a pessoa se coloca como pastor? Eu acredito que pastor não é, um dom. Havia um chamado. Quando Deus chamava, permanecia. Hoje nós vemos muitos homens com título de pastor que só faz o que é errado. O problema dele é dinheiro. Ele abre as suas chamadas igrejas só para ganhar dinheiro. Nada mais do que isso. Ele não gosta de trabalhar, ou muitas vezes ele tem até um bom trabalho, ganha bem aonde ele trabalha, e ele sai do seu emprego para ir fazer o quê? Enganar o povo. Edir Macedo trabalhava num banco. Era funcionário de um banco. E hoje, olha a posição do Edir Macedo. Se olha todos esses homens que hoje estão elevados, lá em cima, de onde eles saíram, eles tinham seus trabalhos. Ele diz que teve um chamado de Deus. Mas o que eu quero dizer para você que está me ouvindo, meu irmão ou minha irmã, que esse dom acabou. Isso não existe mais. Hoje existe título de pastor, mas o dom de pastor é aquele que Jesus disse no capítulo 10 de João, e versículo 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrarás e sairás e achará pastagem. No versículo 10 ele diz, o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu pergunto, será que esses homens com título de pastor dá vida por alguém?
Há pouco tempo atrás, eu vendo uma reportagem onde um presbítero entrou com uma arma em punho dentro de uma certa igreja, procurando pelo pastor. E logo que ele entrou, ele foi impedido por uma certa irmã, ele atirou naquela irmã. A outra entrou, ele atirou nela, matou. Aí o pastor correu. Ele estava em cima do púlpito, ele correu, ele atirou no pai do pastor, matou o pai do pastor. Correu, pulou o muro de uma casa que tinha um lado, caiu do lado e quebrou a perna. E esse rapaz, por quê? Porque o pastor estava tendo caos com a mulher desse presbítero. Isso saiu na televisão, foi visto por todos. Então são esses os escândalos que nós estamos vendo no meio deste povo chamado povo de Deus, que na verdade de Deus não tem nada. Eles são apenas lobos, cruel e devorador, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 20 de Atos, e versículo 29 e 30. Depois da minha partida, isso é da nossa, porque junto com Paulo havia Bernabé, havia Timóteo, havia Apolo, Tito. Então, esses eram os que andavam com Paulo. E ele diz, depois da minha partida, vai surgir lobos cruel, devoradores, que não poupará nem mesmo o rebanho. Então, de Paulo para cá, o que tem surgido é lobos, com títulos de pastores, como se dizem, com pele de ovelha, mas são lobos cruel e enganadores. Agora, olhando para a palavra de Deus, talvez você pode ficar um pouco chocado. Não, mas irmão Nilson, mas está escrito que esse dom foi dado aos pastores, que Deus deu esse dom para pastor. Certo, está certo. Deu. O que é a palavra deu? Que significa passado. Não está dizendo que Deus, então, concedeu dom. Que esse dom ia permanecer. Esse dom foi dado até o que tinha que ser perfeito viesse, e o que é perfeito veio. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 8 a 10, se você conhece, você tem entendimento, você vai entender que todos esses dom de cura, milagres, profecia, todos esses dons de falar em línguas estranhas, todas essas coisas acabou. Isso não existe mais. Isso cessou lá no ano 70, quando Cristo veio, quando Jesus de Nazaré veio. Ali terminou, foi o fim de tudo isso. O que vocês precisam é entender, não é ouvir o que esses homens em cima dos púlpitos falam. Mas olha para o capítulo 13 de 1 Coríntios, versículos de 8, 10, 11, você vai entender que quando que é perfeito vier, todos esses dons vai desaparecer. Esses dons não vão existir mais. Esses dons existiu até no dia em que o que é perfeito viesse a este mundo. Então, nós olhando para o capítulo 4 de Efésios, do versículo 8, ele subindo ao céu, ele levou consigo o cativo e o cativeiro. O que é cativo? Era o homem que vivia debaixo da lei. Ele era um cativo. E o cativeiro era a lei. Então, ele pôs fim nessas coisas. E ele mesmo deu dom para os homens. Um para apóstolo e outro para profeta. Então isso já entra em contradição, porque a lei e os profetas terminaram ali em João. Lá no capítulo 17 de Mateus, no Monte da Transfiguração, quando ele levou consigo 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, ali apareceu Moisés e Elias falando com ele. Os 3 apóstolos desmaiaram, ficaram desacordados, enquanto uma nuvem o cobriu.
E no meio surgiu uma voz do próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. Ouve este meu filho, somente ele, a ele ouvi. Não disse que era para ouvir mais Moisés e nem ouvir mais Elias. Por quê? Porque ali estava findando o ministério desses dois. O ministério da lei e o ministério dos profetas. Então, por isso que a lei foi findada, findou ali. Moisés, dali para frente, não teve mais prosseguimento. Terminou a lei, estava terminando ali. Então, ali era o fim. Agora, como Jesus subindo ao céu, ele vai dar dom de novo para profeta e também para apóstolo? Não, apóstolo era somente 12. Discípulo tinha muitos, porque nós olhamos para a ida, quando Jesus enviou 12 apóstolos, no capítulo 10 de Mateus, ele envia 12, para ir evangelizar. Os 12 foram evangelizar, era somente 12 apóstolos. E depois nós olhamos para João, capítulo 6, e versículo 70. Jesus diz: eu não escolhi 12 apóstolos, e um era um diabo. Então nós olhamos que discípulo tinha centenas. Jesus enviou 70 discípulos para evangelizar, mas apóstolo era somente 12. Agora, como ele ia levantar dom para apóstolo, como hoje nós vemos aí, esses títulos de apóstolo, título de pastor, título de bispo, todas essas coisas acabou. Porque ele deu uns para apóstolos, pastores, profeta, acabou. Porque você viu ali que Elias estava ali representando os profetas. E o último profeta foi João Batista. Agora você olha para Coríntios, capítulo 13, versículo 8, ali fala que há esses dons de falar em mistério, dom de língua estranha. Não é o que a gente vê hoje aí, esse blá, 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 blá. Não. A língua que foi falado em Atos capítulo 2 ali, foi uma língua que todos entenderam. Ali falaram inglês, falaram chinês, japonês, falaram português, falaram árabe, né? A língua grega, falaram a língua de todo o povo que estava dentro da cidade de Jerusalém naquele dia. Todos entenderam, falaram, mas não são todos judeus? Por que eu estou entendendo tudo o que estava falando? É mistérios de Deus. Agora esse povo que nos dias de hoje fica enrolando a língua, halabachura, halabá, isso daí são toda carnalidade, coisa da carne. Emoção, a pessoa se alegra e fala essas coisas, isso não significa nada. Porque o apóstolo Paulo diz, se não houver intérprete que se cala, que não permanece, quando estiver falando e não tiver intérprete, que se cala. Então hoje a gente vê uma verdadeira bagunça, principalmente dentro desses movimentos chamados pentecostais. São os piores movimentos religiosos que existem hoje, é chamado tal de pentecostais, que eles nem sabem o que significa Pentecoste. Pentecoste era uma festa judaica. 50 dias depois da colheita, havia essa festa em Israel. E eles pegam isso daí como se fosse uma coisa, são tão sabidos eles, tem tanta sabedoria esses homens, que eles nem sabem o que significa Pentecoste. Porque coincidiu, no dia que o Espírito de Deus foi derramado sobre aqueles 120 homens, era o dia que Jerusalém estava de festa. É como, vamos supor, vou fazer uma comparação, como quando tem a Copa do Mundo. O Brasil inteiro está em festa. Principalmente você está no Rio de Janeiro, se a Copa é no Rio, em São Paulo, Goiânia, qualquer capital, aquilo está em festa, tem gente de várias nações aqui, tal. É o que aconteceu. Era uma festa onde vinha gente de várias regiões, de outros países ali,
Então Deus fez isso para que esse povo ouvisse a maravilha, a manifestação do Espírito de Deus sendo derramado sobre o seu povo e que eles pegassem isso e levassem para o seu povo, as suas nações, a maravilha, o que eles viram. Agora, hoje, o povo está querendo ressuscitar o que não existe mais. Reviver o que já morreu é impossível. Não adianta. Reviver o que já morreu é impossível. Então, é impossível. Não adianta. Querer ficar lá, chorando. O que significa isso? Qualquer um que entrar lá no meio vai falar um povo doido. Esse povo tem que internar esse povo no hospício. Então, meu irmão, minha irmã, esse dom de pastor não existe. Hoje você não vê pastor, você vê empresário abrindo essas empresas, colocam a placa, procuram um título bonito. Deus é amor, Deus é vida, Deus é esperança, Deus é refúgio. Aí tal, aquele título bonito, Jesus, né? É o verdadeiro amigo, Jesus. Então, são títulos que eles colocam na porta da empresa deles para atrair o povo. E o povo, na sua inocência, na sua simplicidade, vem a esses locais pensando que lá eles vão encontrar alguma coisa. Eles encontram o quê? Eles encontram envelope. Envelope, garrafa d'água, rosa, ungida, vidrinho de óleo ungido, água benta, encontra pedra, encontra sal, encontra cajado, encontra essas besteiras, colher de pedreiro, tijolo, toda essa besteira encontra dentro desses movimentos. E as pessoas passam a acreditar nessas coisas. Por quê? Porque o próprio Deus disse da sua palavra, o meu povo erra por falta do quê? O que falta nesse povo que eles erram? O que esse livro? Esse livro, ele está aqui para nos alertar. Mas tem gente que pode ler isso daqui 100 vezes. Ele continua sendo burro. A burrice continua dentro dele. Porque o chefão está lá na frente e trazendo engano e mentira. E eu mesmo, quando eu estava dentro do sistema, quantas vezes eu saí de dentro do sistema por não concordar com certa burrice que eu via lá em cima do lugar chamado púlpito, lugar chamado santuário, que de santuário não tem nada. Ali não passa de um puleiro. É isso que se deve chamar. Um lugar onde o povo fica empoleirado, para mim não passa de um puleiro. Por que eles querem ser tão importantes, quer ficar mais alto do que o povo? Por quê? Então, quantas vezes eu me levantava, pegava a minha família, minha esposa, meu filho e saía do meio desse povo. Porque eu não suportava ver tantas berração, tantas tolice que saía da boca desses homens, dessas mulheres, ia lá na frente e derrubava, soplava, jogava paletó, levantava e ia embora. Tanta burrice. E tem gente que fica acreditando. Dente de ouro. Eu recebi um dente de ouro. Eu recebi isso. Meu irmão, para com essas coisas. O primeiro dente de ouro que apareceu foi em Salvador, na Bahia, capital da Bahia, Salvador, no ano 86, Guilhermina Pereira da Silva foi a primeira mulher que recebeu um dente de ouro dentro de um terreiro de macumba. E depois as igrejas pegaram isso e continuou. Então, o mesmo que aconteceu lá, estava acontecendo dentro desse movimento, porque é tudo farinha do mesmo saco. Tanto faz um terreiro de espírita, seja ele qual for, e tanto faz uma igreja principalmente chamada pentecostal, é tudo a mesma coisa. Qual a diferença que faz? Eu vi um vídeo um dia desse, que eles mostravam os terreiros, o povo dançando, batendo batuque, dançando, sambando, e mostrava os movimentos pentecostais, a mesma coisa. O povo sambando, rolando pelo chão, gritando, urrando, descabelando, e mostrava também os terreiros de macumba. O vídeo mostrando as duas coisas, falava, qual a diferença? Nenhuma, porque o espírito é o mesmo.
o movimento é o mesmo, o segmento é o mesmo. Então não tem diferença, porque as pessoas estão com sua mente fechada. Por isso eu trouxe essa palavra nesse momento, para que você se desperta, que pastor não existe. Quando a pessoa dizer que ele é pastor, você fala assim, o único pastor que existiu foi aqueles que cuidavam de ovelha, cuidava de animal em Israel. Foi o único pastor, porque se você olhar no dicionário, a palavra pastor vem daquele que dá pastagem aos animais. Agora, homens hoje se levantam por aí dizendo que são pastores, achando honra. Eu tenho nojo dessa palavra. Eu tive esse título por quase 40 anos. Eu carreguei esse título. E hoje eu joguei isso num vaso sanitário e dei descarga. Porque isso é uma imundiça. Essa palavra pastor, para mim, cheira mal. Então você não valoriza meu pai na fé. Minha pastora, meu pai. Isso não existe. Não existe mais isso. Acabou no ano 70. Se você é uma pessoa sábia, se você não tem esse entendimento, peça a Deus para entrar na sua mente e abrir o seu entendimento, para que você possa entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para com todos. Se você gostou, inscreva neste canal. Deixa aí o seu like. Eu estou todos os dias trazendo mensagem para edificação da nossa vida. Eu sou seu irmão Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça. Graça e paz para todo. Goodbye.